Bom dia a todos, tudo bem? Bom, eu estou trazendo uma abordagem científica chamada etnografia atemporal, pesquisa etnográfica atemporal. Eu falei que não precisamos escrever mais nada, nós só precisamos. Na ciência genuína de Alhazen, só existe dois polos, estudo e aplicação. Então, o que nós temos nos livros são estudos. Nós precisamos completar o binômio com a aplicação. Bom, eu estou fazendo um experimento científico com a etnografia atemporal. Essa metodologia foi proposta por J.J. Benítez, cujo um de seus maiores livros best-sellers é o romance chamado Operação Cavalo de Troia. Para se estudar uma etnia, não tem outro jeito. Nós temos que recriar teatralmente para tentar entender intelectualmente, analiticamente, não é possível. Não é possível nós entendermos. Então, eu escolhi o califa Alhazen para exercitar a pesquisa etnográfica atemporal. Então vamos supor que nós conseguimos construir a máquina do tempo. Uma máquina do tempo. Vamos nós construímos uma máquina do tempo e conseguimos trazer Alhazen persa do ano 1000. Trazemos para o nosso contemporâneo, para o Brasil. Para ele, como estrangeiro de fora, olhar. Porra, eu ia falar uma blasfêmia aqui, né? Mas vamos lá. Para olhar para o nosso Brasil. O que Alhazen diria? O que você acha que Alhazen falaria? Ou que perguntas nós poderíamos fazer para ele? Então ele foi teletransportado para o nosso. Vamos dizer que ele precisava, ele vai vir, ele precisa de um corpo. Aí ele precisa de um voluntário para ceder o corpo, para que a alma e o espírito de Alhazen entre e
ele se manifeste. Porra, será que incorporação é isso? Não, cara. Bom, vamos lá. Não podemos. Incorporação não foi provado cientificamente, então esse viés para mim não serve. Porque eu sou um discípulo de Alhazen. E tudo tem que passar pelo crivo da razão, da ciência. O que não tem comprovação científica tem que esperar. Vai ficar no campo da especulação, tá? Até que se consiga uma prova científica. Mas está tudo certo, está tudo certo. Vamos continuar estudando esse fenômeno. Alhazen. O califa Alhazen, pai do método científico moderno. Bom, ele é pai do método científico moderno, presta atenção. Tá. Podemos dizer que ele é o pai das universidades. Só que a universidade de Alhazen era baseada em cima dos seus princípios científicos, que a Europa atrasada foi na antiga Pérsia e se matriculou como aluno e saiu antes da sua graduação de completa. Levou um estudo incompleto para a Europa e fundou e fez a Revolução Científica Europeia, o Iluminismo. O Iluminismo nada mais foi do que um conhecimento incompleto de uma sabedoria milenar. O que você perguntaria para Alhazen? Bom, eu teria uma pergunta já para ele. De cara. Cara, a nossa educação, cara, fala, vê o que você acha do nosso sistema educacional. Bom, veja, isso aqui não é misticismo, isso aqui é ciência, isso aqui é estudo, isso aqui é narrativas. É a forma como as narrativas autobiográficas é a forma de você mostrar o produto de uma pesquisa etnográfica. Uma pesquisa etnográfica atemporal não vai ser diferente, porra. Não adianta. Então eu preciso assumir a identidade de Alhazen para dar essas respostas, porra. Precisa haver uma assunção. Pesquisa lá o que é isso aí. Uma assunção entre eu e Alhazen. Vamos lá. Eu sou um ator me preparando para atuar. Então, vamos lá. Então, você me perguntou sobre o sistema educacional brasileiro
eu venho observando há tempos o sistema educacional de vocês. Venho dizer que é um sistema atrasado. Atrasado. Veja só. Hoje, o sistema educacional brasileiro é fundamentado nas ideias de Demerval Saviani, no seu trabalho Pedagogia Histórico-Crítica. Pedagogia Histórico-Crítica. Eu venho dizer que Pedagogia Histórico-Crítica de Demerval Saviani nada mais é do que uma atualização da Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. Simplesmente. Não traz transformação. Não traz transformação. E é a perpetuação da pedagogia jesuíta. Então nós podemos dizer que pedagogia histórico-crítica é a modernização da pedagogia jesuíta. Não mudou. Só modernizou, mas o princípio continua o mesmo. Por quê? Porque o trabalho da pedagogia histórico-crítica está em cima da pseudociência. Não traz transformação. Vou falar por quê. O califa Al-Hazen esteve na EAP, que é a Escola de Formação de Professores do Distrito Federal, onde nós temos, quando eu estive lá, 50 mestres, 20 doutores e 10 pós-doutores. Todos esses 80 mestres, doutores, pós-doutores, todos afinadíssimos, todos na sua pedagogia, todos apostaram tudo. Todos esses 80 doutores, tá, estudaram seu material e tentaram aplicar. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado de 80 entre mestres, doutores e pós-doutores? Não deram conta. O resultado foi simplesmente fracasso. Então, podemos dizer que pedagogia histórico-crítica, pedagogia do oprimido, não serve para nada, porque se não traz transformação, deve ser superada, deve ser substituída por uma outra teoria educacional que traga transformação. A minha proposta, sistema educacional humanista, holístico e
e dialético. Tá? Está fundamentada nas ideias de Al-Hazen. Que também é a metodologia utilizada pelas sociedades secretas, que se baseia em 2 princípios: estudo e aplicação. E se fundamenta na unidade do conhecimento. Conhecimento científico analítico e conhecimento iniciático juntos. A proposta do sistema educacional humanista, presta atenção, cara, holístico e dialético. Presta atenção nesses termos. Esses termos não poderiam ter sido falado por um leigo. Não poderia. A metodologia das sociedades secretas, a metodologia de ensino das sociedades secretas, faz uma revolução na vida dos iniciados. Faz uma revolução. Então, por que não adotar um modelo educacional das sociedades secretas para o nosso sistema de educação? Porque as sociedades secretas são detentoras de um conhecimento milenar e de uma forma de transmitir esse conhecimento. Se é milenar, ela é porque está fundamentada nas ideias de Al-Hazen. Por quê? As ideias de Al-Hazen também são milenares. Então nós podemos dizer que a metodologia das sociedades secretas estão afinadas com as ideias de Al-Hazen. Vamos mudar a nossa identidade cultural. Vamos alterar. Sem essa alteração na nossa identidade cultural, não vai haver transformação. Nós temos que ir na Gênese. Na Gênese da nossa pátria, no nascimento da nossa pátria, para entender o que está errado com o Brasil. Veja, os povos negros, antes dos portugueses chegarem na África e capturarem os negros como escravos, esses tinham um modo de vida.
eles tinham o seu sistema de ensino, eles existiam como uma cultura. E eles tinham um sistema de ensino. Os povos negros compõem um componente da nossa raça. E os aspectos culturais da raça negra foram simplesmente desprezados. Por quê? Se fossem, o sistema educacional seria diferente. O sistema educacional dos povos africanos está afinado com as ideias de Al-Hazen. Outro componente, o componente indígena sul-americano, nossos indígenas. Eles têm um modo de vida e eles têm um sistema educacional de transmitir a sua cultura, como os negros. E o sistema educacional indígena é muito afinado com as ideias de Al-Hazen. O que difere do pensamento de Al-Hazen é o que os portugueses trouxeram para o Brasil. Então, eu, como Al-Hazen, venho dizer: precisamos limpar do nosso DNA a herança portuguesa. Porque os próprios portugueses já fizeram essa limpeza na Revolução dos Cravos. Hoje, os neoportugueses há muito tempo abandonaram o que nós brasileiros ainda insistimos em perpetuar, que é a supremacia da cultura branca. E o seu modo de transmissão da cultura, o seu sistema educacional, que os próprios portugueses já abandonaram na década de 80, na Revolução dos Cravos. Então nós precisamos repetir o gesto dos portugueses aqui no Brasil. Fazer a nossa revolução dos cravos. Dos cravos. Para fazer essa revolução, nós precisamos assumir o nosso lado negro e o nosso lado indígena. E expulsar os portugueses do antepassados, os portugueses antepassados. Nós precisamos expulsar e dizer o seguinte: vocês fizeram um mal para essa nação, para esse povo. Vocês fizeram mal para essa terra.
Antes dos portugueses, o Brasil era um paraíso. A cultura europeia no solo brasileiro só trouxe dor e destruição e sofrimento, simplesmente. Para resgatar isso, para fazer um resgate, é preciso expulsar do seu DNA a herança portuguesa antepassada. Porque os próprios portugueses fizeram isso na Revolução dos Cravos. Não se tira algo sem colocar outro no lugar. Então, eu sou o Califa Al-Hazen e venho dizer: tire do seu DNA a herança portuguesa e coloque no lugar a herança árabe. Se tivéssemos que escolher ser colonizado por portugueses antepassados, atrasados, equivocados, ignorantes, maliciosos, ou pelos árabes, não adianta insistir em alguma coisa que começou errado. Tem que voltar no início e fazer o certo. Vamos voltar ao início. E o início é mudarmos a nossa identidade cultural. Nos afastarmos dos portugueses do antepassado e nos aproximarmos dos árabes. Do primeiro milênio, onde se perpetuou as ideias de Al-Hazen e onde o Oriente prosperou em cima da ciência genuína que juntava conhecimento científico e conhecimento iniciático na alta magia, a antiga religião, a velha religião da deusa mãe. Se Al-Hazen fez no ano 1000 uma revolução no Oriente, ele pode voltar e fazer uma revolução no Brasil. Por quê? O que importa são os princípios e não as personalidades. Lá, adotaram-se princípios que trouxe transformação. Aqui nós podemos também
adotar esses princípios e fazer uma transformação. Caso não seja feito, o subdesenvolvimento vai perpetuar, a subserviência vai perpetuar, a soberania nunca vai ser conquistada. Nós nunca vamos ser um país soberano. Nós vamos continuar colônia, um país berço da riqueza mundial. Simplesmente uma colônia. Então, eu peço o seguinte: vamos olhar a nossa cultura e admitir. Nossa cultura é atrasada. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, nós olharmos para a cultura europeia e olharmos para a cultura árabe.